Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Neste sábado vamos trazer a saída que está encaminhada do Internacional, uma negociação que acontece e que vai tirar jogador do Inter. Vamos falar também sobre o novo reforço colorado e sobre a fala deste jogador que está prestes a chegar ao Internacional. Você confere tudo isso depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Bora lá, pessoal, sabadão, e a gente vai falar muito de Inter. Começando, pessoal, trazendo a palavra de um reforço. O Internacional já anunciou o seu primeiro contratado desta janela e se trata de Alan Benítez, jogador paraguaio do Cerro Porteño, lateral direito, 31 anos. E o jogador esteve no treinamento do Cerro Porteño, na sede da Conmebol. Pelo que eu entendi, o Cerro está fazendo uma espécie de pré-temporada para esse segundo semestre. E o Alan Benítez foi visitar os ex-companheiros, foi se despedir dos jogadores, da comissão técnica do Cerro Porteño e concedeu uma entrevista a alguns repórteres, alguns colegas que estavam no treinamento da equipe paraguaia. E ele falou, primeiro, sobre a saída do Cerro Porteño, que ele tem muito respeito pela instituição, que ele fez tudo de modo transparente, comunicando os dirigentes do Cerro que ele não gostaria de renovar o seu contrato e somente após o término da temporada que ele acabou comunicando, enfim, a sua decisão de forma oficial, que era jogar no Internacional. Ele está chegando livre de contrato, o Inter não paga nada ao Cerro Porteño, paga luvas e o salário ao jogador. Esse foi o acordo feito pelo Inter até dezembro de 2026. E a gente ouve agora o Alan Benítez falando sobre a chegada ao Internacional. Sí, la verdad que sí, me voy un poco triste por eso porque hicimos de todo para salir campeones, bueno, no nos alcanzó, salimos segundo nuevamente. Me voy con un sabor amargo, pero bueno, muy feliz, aparte de eso, muy feliz porque me voy a un gran club que es Inter, como ya dije, a una Liga Top y feliz por eso. Dando crédito aí ao pessoal da imprensa paraguaia que fez esse conteúdo, essa entrevista com o Alan Benítez, lembrando que ele se apresenta no dia 1º de julho, ou seja, o Inter volta a treinar ali no fim do mês, lá pelo dia 27, 28, e ali o Alan Benítez volta alguns dias depois, porque só tem contrato com o Inter a partir do dia 1º de julho, quando passa a valer esse vínculo com o Colorado. E você, pessoal, o que acha do mercado do Internacional? Tá muito devagar ainda, só o Alan Benítez. Lembrando que a janela está fechada, teve ali uma mini janela do Mundial, mas a janela quente, a janela maior, ela abre apenas no dia 10 de julho. Inclusive, 2 dias antes do Inter entrar em campo de novo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Então, ficamos de olho nas movimentações do Internacional. São vários jogadores que estão na mira, principalmente para o meio-campo, volantes, jogadores que atuam nesse setor, que é onde o Inter entende que precisa de mais jogadores, mais reforços e dar opções novas ao técnico Roger Machado. E se eu falo de chegadas, eu falo também de saídas, porque o Inter terá pelo menos 2 saídas nesta janela. É claro que o José Olavo Bisol, que é dirigente do Inter, já confirmou que vendas vão acontecer. Se acostume com essa possibilidade. O Inter vai perder jogadores nesta janela, jogadores que talvez não gostaria de perder. E eu cito aqui, por exemplo, o Vitão, o Wesley, que são jogadores muito valorizados, o Vitor Gabriel ou até o próprio Gustavo Prado, são os jogadores que estão na mira dos clubes do exterior. Agora, o Inter vai perder 2 jogadores certamente, Natan e Rohel. Até não acho que são perdas, o Inter está liberando jogadores que não têm condições, na minha opinião, de jogarem no Internacional. O Natan ainda mais, é um jogador que apresentou muitas deficiências, não conseguiu ser um bom reserva para o Aguirre, tanto que o Inter foi lá no Paraguai e contratou o Alan Benítez. Então o Natan está de saída, volta para o Santos e não joga mais pelo Internacional. Assim como Augustin Rohel. E o destino dele pode ser, inclusive, um rival do Inter na Libertadores. O Rohel, ele pertence ao Hertha Berlim da Alemanha, estava emprestado ao Internacional, não vai ficar, o Inter já comunicou isso ao staff do jogador. A questão é, o mercado argentino tem bastante interesse
no retorno do Rohel ao futebol de lá. E o Estudiantes de La Plata é um dos times que negocia já, inclusive, com o Hertha Berlim e com o staff do jogador para que ele jogue por lá. Vale lembrar que o Estudiantes está num possível chaveamento do Internacional, está do lado direito da chave, onde o Inter se encontra. Claro que o Colorado tem um confronto difícil contra o Flamengo, mas o Rohel pode acabar sendo um rival do Inter na Copa Libertadores da América. Eu acho que o Rohel, ele tem as suas limitações, ele entregou, de certa forma, em algum momento, ele ajudou o Internacional, então é um jogador que eu desejo aí uma sorte no futuro da sua carreira. Não tem, na minha opinião, qualidade para jogar no Inter, mas enquanto vestiu a camisa, enquanto esteve envolvido no processo, foi um cara que sempre deu o seu melhor e contribuiu, de alguma forma, em alguns jogos do Internacional, apesar de ter falhado em inúmeras outras partidas. Então desejo sucesso aí ao Rohel no futuro da sua carreira, que pode ser no Estudiantes de La Plata, segundo a imprensa argentina. Ah, o que falar sobre Éder Valencia? Pois é, jogador, pessoal, que sim, divide a torcida do Internacional, é inegável. Muitos defendem, muitos criticam, muitos pedem a saída, outros pedem a continuidade. Pois bem, o Internacional aguarda propostas, tá, pelo Éder Valencia. Até estava conversando com uma pessoa importante que não quis dar mais detalhes, mas conversando com outras pessoas nos bastidores, a gente tem uma dimensão que o Inter sabe que essa é a janela para, quem sabe, quebrar esse ciclo Éder Valencia. O Inter fez a aposta no Valencia lá atrás, 2023, ele fez um bom ano, teve o seu momento baixo ali contra o Fluminense, 2024 foi muito mal, 25 também não está bem, então assim, o Inter está, digamos, procurando uma solução para o problema Valencia. Sabe que nessa janela é a última chance de vender o jogador e ganhar alguma grana ainda em cima do Valencia. Lembro aqui que a MLS, mercado norte-americano, está de olho no Valencia. Outros clubes também observam o jogador, principalmente da América do Sul, e o Inter aguarda propostas por esse jogador. Chegando uma proposta e o Inter tendo no mercado um reforço, digamos, engatilhado para substituir, o Inter vai fazer esse negócio. Mas, por enquanto, pelo que eu sei, o Inter ainda não se movimenta com mais força em relação ao centroavante no mercado. Até tinha o Tuco Correia, Joaquim Correia na mira, acabou fechando com o Botafogo, pena para o Inter, porque eu acho que seria sim um bom reforço para o Colorado. Tá certo, pessoal? Volto ainda hoje, eu acredito, tá? Eu quero ser muito transparente aqui com vocês. Não vou ficar enchendo linguiça nesse período aí de parada. Se tiver informação, eu volto aqui no canal. Se não tiver, não vou inventar notícia, não vou criar algo onde não existe. Então, se tiver informação, eu volto aqui no canal, trazendo, quem sabe, 1, 2 vídeos por dia. Vai depender do noticiário, tá certo? Um beijo pra vocês, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu volto quando tiver informação. Valeu, um abraço!